Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Lourenço. Eu sou delegado de polícia aqui do estado de São Paulo. E hoje, a convite do Concurseiro Pro, eu darei uma revisão de véspera da matéria de Direitos Humanos. Eu vou pedir para os colegas que estão aí já mantenham o microfone desligado, por gentileza. E as perguntas, ou vocês mandam no chat, ou depois a gente bate um papo aí. Pretendo fazer um pequeno intervalo daqui uma hora, para o pessoal descansar um pouco. Eu sei que já estão aí em outras matérias, né? Já o dia é longo aí, cheio, né? Mas vamos se preparar aí para uma aula de Direitos Humanos, tá bom? Nesta aula, eu preparei para vocês os temas que eu reputo mais importantes, temas estes aí que com certeza serão cobrados na prova oral. Então, eu vou adotar uma sistemática, uma metodologia de ensino aqui, né, para passar esse conhecimento, de maneira que eu vá respondendo ou vá simulando aí como se fosse mesmo uma prova oral. Então, o intuito aqui não é aprofundar demasiadamente nenhum dos temas, obviamente, não é esse o meu intuito, mas passar aí os temas de forma a vocês entenderem. Então, assim, há uma grande dificuldade dos alunos, principalmente em direitos humanos, por eles não entenderem eles não entenderam a base, às vezes, do direito humano. Não adianta só ler tratado, ler convenção. Então, a gente vai trabalhar aqui com alguns conceitos, a teoria geral de direitos humanos. Vocês ainda têm um tempinho, né? Coisa aí boa para vocês conseguirem ler algumas coisas ainda, refinar alguns pontos. O pessoal aí que passou comigo com as lições sempre tá vendo aí que eu estou falando, ó, faça isso, estude tal ponto. Então, assim, é importante que vocês tenham também essa noção, esse direcionamento. E aqui eu estou à disposição também para dar esse direcionamento para vocês, tá bom? Então, vou pedir para que todos aí mantenham tanto o áudio como a câmera desligada, né? E vamos iniciar, então. Essa aula está sendo gravada, então vocês não precisam se preocupar, né? Caso alguém entre depois aí, vai ter esse acesso, tá bom? Vamos iniciar, então, a aula de Direitos Humanos. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o conceito, obviamente, né? Muito tranquilo, né? O conceito, por quê? Porque é questionado, né? É questionado para a oral. O que é direitos humanos? Então, nós temos que seguir aí, principalmente, o raciocínio de alguns escritores, alguns autores renomados. Aqui no estado de São Paulo, no meu estado, o autor aí mais utilizado pela banca é André de Carvalho Ramos. Ele é um professor da USP, de Direito Internacional, é muito renomado, né? Muito inteligente. Inclusive, ele tem um livro de direitos humanos, inclusive está ali na minha estante. É um colorido. Esse aqui, ó, bem esse aqui. E se puderem, né, ler, é interessante. Então, o que é direitos humanos? É um conjunto de direitos indispensáveis para uma vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Lembrem-se que, quando dizemos considerado indispensável, conjunto de direitos indispensável para uma vida humana, lembra o quê? Mínimo existencial. Então, o direitos humanos está diretamente relacionado ao mínimo existencial. Direitos humanos está relacionado a uma vida digna.
Direitos esses essenciais e indispensáveis a uma vida digna. É isso que vocês têm que pensar. Então, os conceitos entre mínimo existencial e direitos humanos, eles são umbilicalmente ligados, tudo bem? Então, quando vocês pensarem em mínimo existencial, algo aí que vocês já vêm estudando em direito constitucional, né, a questão da reserva do possível e tudo mais, quando vocês estudarem isso, vocês vão entenderem que está relacionado com direitos humanos. Então, como eu me responderia essa pergunta? Candidato, o que é direitos humanos? Excelência, direitos humanos é um conjunto de direitos indispensáveis para a vida humana, para uma vida humana digna. Estes direitos, eles são essenciais e indispensáveis. Está ligado, excelência, ao mínimo existencial. Então, é uma resposta aí satisfatória. Aí o que eu trouxe rapidamente também, a questão da Hannah Arendt, que ela fala que todo indivíduo, o primeiro direito de todo indivíduo é direito a ter direitos. E por que ela fala isso? Porque antigamente as pessoas elas eram tratadas como objetos, então nem todo mundo tinha direito. É difícil a gente pensar hoje na modernidade, muito embora exista aí o crime de análogo à escravidão, mas na época as pessoas eram objetificadas. Então essa ideia de direito a ter direitos é justamente a contraposição a essa questão da escravidão, tá bom? É só para vocês entenderem esse conceito aqui. E aí o STF já adotou também essa linha, direito a ter direitos e tudo mais, tá? Outra coisa interessante que a gente precisa saber, e também aí para a alegria de vocês, eu preparei muitas tabelas aqui, vocês vão ver. Então, assim, para facilitar muito o estudo de vocês, na hora que vocês pegarem esses slides aqui, ainda mais com as minhas explicações, vai ficar bem tranquilo aí de revisar o tema, tá bom? Então, a diferença entre direito constitucional e direitos humanos, né? O direito constitucional, lembrando aí de Hans Kelsen, né? Princípio da hierarquia, retira aí a validade da norma superior, né? Ali, a questão da Constituição como norma suprema e etc., né? Temos aí a pirâmide normativa. Principal diferença. Nos direitos humanos, já o princípio que rege aí os direitos humanos é o princípio pro homine ou pro persona, que é aquele em que, numa interpretação de direitos, se dá a interpretação que mais favorecem o homem, tudo bem? É um fenômeno de pós-guerra, a gente vai falar que da universalização dos direitos humanos mais para frente, então, e é pautado em quê? Em tratados e convenções de direitos humanos, a teoria do estatuto também, que fala disso aí, tá? Toda norma, ela deve ter uma dupla compatibilidade. Essa dupla compatibilidade, ela está relacionada a norma, né? A norma seja aqui interna, né, a norma interna, ela deve obedecer essa dupla compatibilidade, tanto da Constituição como dos tratados e convenções, é que a gente chama aí teoria do duplo estatuto, tá bom? Na medida do possível aí, eu vou passando também outras coisas, tá? Não vou ficar só focado também no slide, obviamente. A aula aí, os slides eles vêm bem robustos, se vocês podem ver. A ideia não é ficar lendo slide, tá, pessoal? As tabelas é justamente para vocês revisarem depois. Depois vocês pegam, né, os slides aí e vão dando uma lida. Então, a ideia não é ficar lendo slide, tá? Mas eu vou passando aí o que está no slide. Então, agora a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. As principais diferenças estão aí no quadro, né? Direitos humanos do plano internacional. Lembrando aí que ele é um princípio que rege as relações internacionais da Constituição, está relacionado à prevalência dos direitos humanos, isso é importante. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa em dignidade da pessoa humana, está lá no fundamento, artigo 1º, 6º e 3º, está também nos princípios que regem as relações internacionais, ou a prevalência dos direitos humanos. Falamos aqui da ordem internacional, tudo bem? Lembrando que a gente adota a teoria do dualismo moderado. Eu perguntei isso para algumas pessoas em outros locais, né? E o pessoal ficou bem confuso. É um princípio de direito internacional, tá? A teoria do dualismo moderado quer dizer que temos ordens, tratados e convenções, temos legislações na ordem internacional, que são os tratados e convenções, e temos as nossas normas internas, entendeu? Então, assim, não é necessário, por exemplo, que um tratado, uma convenção, vire uma lei interna, muito embora tenha o decreto executivo lá, a quarta fase de internacionalização da incorporação dos tratados de direitos humanos. Veja bem, a gente adota a teoria do dualismo moderado, por quê? Dualismo porque há duas normas, né? As normas de direito internacional, tratados e convenções de direitos humanos, e a nossa do plano interno. Moderado, por que moderado?
Porque a gente precisa de um decreto do Poder Executivo, né, que seria a quarta fase de incorporação. A gente adota o modelo de incorporação tradicional, o STF, né? Não vou falar agora da corrente moderna para não confundi-los. E é necessário, então, essa quarta fase, o decreto executivo, por isso dualismo moderado, para que, então, a gente tenha vigência e tenha valor interno, né? Poderá ser cobrado, né? Execuível aí no plano interno, tudo bem? Mas vamos falar também um pouquinho da incorporação dos tratados mais para frente. Sem força vinculante, ultrapassado, pois agora conta com proteção da Corte, né? A questão aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos, forçando aí os países a cumprirem os acordos, né? É uma força, como a gente pode dizer, não é cumprir por meio de força bélica, mas há ali uma moção, descontentamento e tudo mais, se um país não cumpre, pode ter embargos, etc. Direitos que já ultrapassam as fronteiras, tudo mais. Aí, direitos fundamentais, que vocês estão cansados de saber, né? Aqui não preciso nem falar, ordem interna, força vinculante para o judiciário, limitados no tempo e no espaço. Então, é importante, se viesse uma pergunta, candidato, diferença para mim direitos humanos e direitos fundamentais. Aí você vai falar que direitos humanos, não tão somente, mas um princípio que rege as relações internacionais, possui tratados e convenções que são adotados, que no Brasil a gente adota a teoria do dualismo moderado, se quisesse falar da teoria, obviamente, né? Falar aí da questão aqui eu pus também dos direitos que ultrapassam as fronteiras e tudo mais, mas não precisa se enrolar nos conceitos, mas traz alguma coisa aqui, depois fala dos direitos fundamentais aí que vocês estão cansados de saber, né? Ordem interna, Constituição, limitados no tempo e no espaço, e etc. Então é importante essa diferenciação para vocês aí, um quadro, né? Não vou ficar muito restrito a eles. E aqui eu quero tratar com vocês também alguns conceitos. Por quê? Esses conceitos aqui, eles são muito cobrados na prova oral de delegado, então eu separei alguns conceitos aqui que vira e mexe, cai lá na prova oral, né? E vocês não tenham dúvida, será também muito cobrado aí na prova oral de vocês, ó. Fundamento dos direitos humanos. Onde a gente tira o fundamento? Aí eu coloquei aqui esse quem fala isso é o André de Carvalho Ramos, tá? A maioria da aula aí eu tirei do André de Carvalho Ramos, teve outros atores também, Flávio Piovesan, Fábio Conde Comparato, peguei algumas coisas da Viviane Cardoso, mas a maioria aqui é André de Carvalho Ramos, tá? Então aqui, olha, direitos humanos são valores essenciais que decorrem explicitamente ou implicitamente da Constituição ou de tratados internacionais. Hoje em dia, é muito difícil a gente falar que tem direitos humanos que não esteja positivado em algum lugar. É muito complicado. Alguns dizem que o direito à fuga, tá? Já surgiu essa pergunta aí. Direito à fuga seria um direito implícito que decorre da Constituição, tá? Mas não é majoritário isso, tá? Só para vocês saberem que é muito difícil você encontrar um direito implícito. Sendo que tem muito tratado hoje, né? E aí, aqui, os direitos humanos retiram o seu fundamento da onde? Do eixo axiológico, de todo o eixo axiológico da Constituição, que é dignidade da pessoa humana, inclusive, é um fundamento, artigo 1º, inciso 3º. Qualidade intrínseca que se atribui a cada pessoa pelo simples fato de existir, e aí é o que a gente chama, o espectro da dignidade da pessoa humana, do valor intrínseco. Aí tem a autonomia e a heteronomia. A gente vai falar ainda, são conceitos que eu trago aí para vocês compreenderem melhor a dignidade da pessoa humana. Então, de onde se tira aí o fundamento dos direitos humanos? Tem a fundamentalidade formal, que é a inscrição desses direitos no rol de direitos protegidos na Constituição e nos tratados, então é o que está positivado, tá? E a fundamentalidade material, que aí eu falo para vocês que é mais difícil, mas tudo bem. Esses direitos não estão expressos, são indispensáveis para a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, o Brasil evoluiu muito em termos de tratado, de convenções, de direitos, muitos direitos aí previstos, né, em tratados e convenções, então é muito difícil você achar um exemplo, mas o exemplo que eu falei para vocês, que a doutrina traz, né, é o direito à fuga, né, a fuga. Lógico, se na fuga ele empregar violência, aí temos o crime lá, né, no Código Penal. E aqui eu trouxe alguns conceitos também do André de Carvalho Ramos, muito cobrados na prova oral, o pessoal não dá muita atenção. Então, eu trouxe aqui, vocês podem ler aí e me dizerem assim, nossa, não estou entendendo nada, ou são muito parecidos. Mas, infelizmente, a banca, ela gosta muito desses conceitos. Então, eu fiz até uma tabela, tudo para vocês aí terem. Então, recomendo aí, na semana da prova oral, dar uma lidinha nesses conceitos, ó, direito, pretensão, direito, liberdade. Então, olha, o que o André de Carvalho Ramos fala em relação ao direito, pretensão? É a busca de algo, né?
gerando uma contrapartida de outrem do dever de prestar. Era o exemplo que ele dá, que aí fica mais fácil, né? Tá um pouco relacionado aos direitos prestacionais, tá? Então, de segunda geração, porque exige-se do Estado que ele haja para promover aí saúde, educação. Então, tá uns exemplos aí. Então, o direito de pretensão está ligado a isso. A busca de uma pessoa, né? Aí, no caso, direito de segunda geração, direito de prestação, que gera uma contrapartida de um dever. Dever de quem? Do Estado, de prestar. Eu coloquei o exemplo lá. Se outro mesmo, pode ser particular também, tá? Mas aí a gente vai entrar em outro campo aí, né? Enfim, da autonomia da vontade, etc. Tem o dever de realizar uma conduta que não viola esse direito. Tá. Esse é o direito pretensão, busca de algo. Ele pretende algo. E agora o direito liberdade. Consiste na faculdade de agir que gera ausência de direito de qualquer outro ente ou pessoa. Então, está mais relacionado ao direito de abstenção, direito esse de primeira geração. Não só do Estado. Por isso que se vocês falarem para mim, se eu perguntar para você assim, candidato, o que é direito de liberdade? Excelência, direito de liberdade são os direitos de primeira geração. Errado. Ou mais ou menos certo. Por isso que eu estou dando o exemplo, mas não quero que vocês confundam, tá? Olha, direito de liberdade é a faculdade de agir que gera ausência de direito de qualquer outro ente ou pessoa, não só do Estado. Quando a gente fala direito de primeira geração, é a abstenção, né, do Estado de agir na vida privada da pessoa, só o Estado. Mas aqui o André de Carvalho Ramos, ele faz uma expressão mais abrangente, né? Ó. A pessoa tem uma liberdade de credo, então outras pessoas não podem, por exemplo, te tolir aí de ter sua religião, então está mais relacionado a essa questão, tá? Direito e liberdade, consiste na faculdade de agir que gera ausência de direito de qualquer outro ente. Eu repeti aqui. Direito e poder implica uma relação de poder de uma pessoa de exigir determinada sujeição do Estado ou de outra pessoa. Aí, tudo bem, parece um pouco, né? Um conceito com o outro. Aí, se uma pessoa tem o poder de, ao ser presa, requerer assistência de família, advogado, então aí esse poder está mais relacionado a um aspecto legal, tudo bem? Então, um aspecto legal aqui. Esse é o exemplo dado pelo próprio André de Carvalho Ramos. Ó. A pessoa, ao ser presa, pode ter assistência à família do advogado, lembrando lá, né, do artigo 306 do Código de Processo Penal, né? Direito e imunidade consiste na autorização dada por uma norma a uma determinada pessoa, impedindo que outra interfira de qualquer modo. Então, está relacionado também à questão da imunidade. Assim, uma pessoa é imune à prisão a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Veja bem, eu entendo quando vocês estão vendo eu falar isso aí, então deve estar pensando, nossa, tudo parecido, né? É parecido, há uma crítica nesse sentido, mas como é muito cobrado, procurem dar uma lidinha nesses conceitos, tá bom? E agora, outra coisa que também é muito cobrada, muito cobrada na prova oral, vocês já devem ter visto isso nas questões. A dimensão subjetiva dos direitos humanos, dimensão objetiva. É um tema que não é fácil entender, mas que eu fiz aqui um resuminho para vocês, tá? Então, dimensão ou ponto de vista subjetivo dos direitos humanos ou dimensão ou ponto de vista objetivo dos direitos humanos. É o quem e o como. Subjetivo. A realização dos direitos humanos pode ser da incumbência do Estado ou de um particular, ou de ambos, como ocorre com o direito ao meio ambiente. Então, aí é a dimensão subjetiva. Seria algo como quem aplica, né, esses direitos humanos, como se implementa esses direitos humanos? Pelo Estado ou por alguém. Lembrando que alguém também pode, né, no caso das ações afirmativas, seria um exemplo aí de implementação dos direitos humanos. Lembrando até que tem uma resolução da ONU falando dos defensores dos direitos humanos. Dê uma lidinha lá nessa resolução, tá bom? Ponto de vista... pessoal, eu falo bastante rápido também, tá? Se estiver muito rápido, o pessoal não estiver entendendo muito bem, manda aí um chat que eu diminuo um pouco a velocidade da fala, tá bom? Vamos lá. Ponto de vista objetivo. Como se implementa esses direitos humanos? Ou dimensão objetiva dos direitos humanos? Aqui a conduta exigida para o cumprimento dos direitos humanos pode ser ativa. Então, como se implementa? De modo ativo, né, uma ação, ou passivo, deixar de fazer algo. E ainda há uma combinação das duas condutas. Então, vocês vejam que não é muito difícil, né? Subjetivo, como se implementa? Quem implementa? E objetivo, dimensão objetiva dos direitos humanos, a implementação aí, como se implementa de maneira ativa ou passiva. Esse meu resumo aqui, dificilmente vocês vão se confundir na prova. É um tipo de pergunta que
derruba muito candidato bom, porque ela é muito abrangente. Imagina você receber lá, em Caio, Tércio, Cíntia, Estevam, que está aqui aparecendo para mim, vocês receberem lá uma pergunta assim, o que é a dimensão objetiva dos direitos humanos? E você vai pensando, nossa, o que é isso, né? Então, a dimensão objetiva, excelência, nada mais é do que como se implementa esses direitos humanos. Eles podem ser, excelência, de modo ativo ou passivo. No modo ativo, sujeita, implementa-se com uma determinada ação. De modo passivo, há uma abstenção de fazer, excelência. Então, podemos ainda combinar as duas condutas, ativa e passiva. O direito à vida acarreta tanto a conduta omissiva quanto comissiva por parte dos agentes públicos. Perfeito. Obviamente, não espero que vocês respondam exatamente do jeito que eu falei aqui, mas é uma resposta aí é uma pergunta, né? Uma resposta bem interessante, né? Aí o pessoal até falando aqui, né? Questão de patriarcado, sim, um monte. Por isso que eu trouxe algumas para vocês. Então, assim, meus slides aí, parecendo um pouco né, prepotente, mas com certeza muitas perguntas sairão desses slides, vocês não tenham dúvida, tá? Não tenham dúvida, porque eu fiz os slides baseados tanto no André de Carvalho Ramos, como nas últimas perguntas, tá? Então, eu pus aqui, tá? Então, dê uma lidinha nessas classificações. Então, eu tentei explicar isso aqui porque muita pessoa não entende o que é a dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Espero que vocês tenham entendido. Próxima. Aí, Rita, agora espero que você tenha decorado, então, memorizado. Obrigado, Rita. Bom, vamos lá, evolução histórica dos direitos humanos. Só fazendo um pequeno gancho. Pessoal, minha ideia aqui é facilitar o entendimento de vocês, não complicar. Se tiver alguma coisa complicada, manda aí no chat. Se eu não conseguir responder na hora, eu volto e explico. Isso aí, pessoal, que vocês não entenderam, é assim, assim, assado, tá bom? Então, essa é a minha ideia nessa aula, tá? Não é complicar nada, é descomplicar, tudo bem? Essa é a ideia da aula, tudo bem? E aí, depois vocês leem com calma os slides, obviamente, né? Aqui também não vou ficar lendo slide. Vamos lá. Magna Carta. Cai muito como que cai? Candidato, qual foi a importância da Magna Carta para os direitos humanos? Costuma cair assim. Aí vocês vão falar, excelência, Magna Carta está relacionado, eu sempre falo para os candidatos, né, o pessoal aí que está fazendo a arguição comigo, situe o examinador no tema. Excelência, a Magna Carta está relacionada à evolução histórica dos direitos humanos. Ele vai pensar, putz, esse cara leu Teoria Geral dos Direitos Humanos, né? Evolução histórica. Então, fale, excelência, a Magna Carta é um instrumento, é um documento importante que vem previsto na evolução histórica dos direitos humanos. A Magna Carta, ela se referiu a um catálogo de direitos dos indivíduos contra o Estado, liberdades individuais. Agora, voltando, eu estava falando de maneira mais técnica, mas agora voltando para a aula. Pessoal, nessa época aí, o rei cortava a cabeça dos outros, colocava imposto, taxa, e etc, etc. E não tinha ali um controle, né? O absolutismo era muito forte nessa época. Então, a Magna Carta veio, né, em relação ao João Sem Terra lá, polir, né? Aliás, tolir os abusos do monarca, tudo bem? Então, assim, aí, ó, que belezinha que eu trouxe para vocês. Então, o que vocês vão falar, além do que eu falei lá? Que a Magna Carta é um documento importante que está relacionado à evolução histórica dos direitos humanos, e aí vocês vão falar o que eu coloquei aqui, ó. A Magna Carta, excelência, trouxe uma ideia de a semente do constitucionalismo, isso aí parte constitucional, mas a gente sabe que tem a semente do constitucionalismo. E também a ideia de governo representativo, né, que esses direitos séculos depois seriam universalizados, que é a questão dos direitos humanos, né, direito de ir e vir em situação de paz, direito a ser julgado pelos seus pares, acesso à justiça devido ao processo legal. Esses são alguns dos direitos trazidos pela Magna Carta e tamanha foi a sua importância à época, 1215. Então, assim, só para vocês entenderem. Então, a Magna Carta, eles perguntam bastante desses documentos, né? Aí eles também, eu não sei se eles falam da Idade Média. Isso. Esqueci de falar para vocês. Qual foi o principal documento da Idade Média em relação aos direitos humanos? É essa a pergunta, tá, pessoal? Algum de vocês, infelizmente, vai ser contemplado, ou felizmente, né? Vai ser contemplado aí com essa pergunta aí. Qual o principal documento da Idade Média? Vocês vão falar, excelência, dentro do tema da evolução histórica dos direitos humanos, o principal documento foi a Magna Carta, tá? E fala dos direitos aí que eu citei para vocês. Outros direitos também cobrados, tá? E ali o que está em negrito e vermelho é o que caiu na prova oral, tá bom? Eu já vou explicar. Teve a Petition of Rights, né?
que aí o baronato inglês, representado pelo parlamento, estabelece o dever do rei de não cobrar impostos sem autorização do parlamento. A principal é a petição de direitos. Teve o Habeas Corpus Act, mandado de proteção judicial aos que haviam sido injustamente presos. Então, assim, veja bem, gente, Habeas Corpus Act já existia antes, tá? Já existia no Common Law, né? Antes do Habeas Corpus Act. O Habeas Corpus Act, ele veio para sedimentar este tema, tudo bem? Aí veio o quê? Aí o mais importante para vocês, agora sim, mais importante. Bill of Rights, que é a não confundam aquela Carta Internacional de Direitos Humanos, que é a reunião dos 3 documentos que a gente vai falar lá, do IDH, já confundiram. International Bill of Rights, gente, não fica falando inglês para o examinador também, que não é bom, tá? Então, a Carta Internacional de Direitos Humanos, né, International Bill of Rights, não tem nada a ver com o Bill of Rights aqui que eu estou falando para vocês, tá? Carta de Direitos, Declaração Inglesa de Direitos de 1689. Veja bem, aqui na Bill of Rights, o poder autocrático do rei é reduzido de forma definitiva. Acabou aqui. Desde lá da Magna Carta, pessoal, já havia um movimento, né, para se reduzir aí o poder do rei, né, etc, etc. Mas aqui foi na Bill of Rights que, de fato, houve a redução de forma definitiva e a instalação da monarquia constitucional e o parlamento, tá bom? Então, foi nessa época aí, em 1689. Então, a pergunta veio nesse sentido, né? Quando que acabou o absolutismo? Algo nesse sentido. Aí foi, excelência, com o Bill of Rights, né, a Declaração Inglesa de Direitos, em 1689, onde ocorreu aí a redução de forma definitiva do poder autocrático dos reis. Sempre, beleza? Então, foi isso aí. Aí eu pus mais coisa aqui, falando do Montesquieu, dessa época, né? Dos iluministas e etc. Aí, para a alegria de vocês, uma tabelinha aqui, todas autorais, tá, pessoal? Eu fiz todas as tabelas aí, tá? Eu mesmo montei. Se estiver certo e se estiver errado também, que vocês me falam para eu consertar, tá? Mas aí fiz a tabelinha para vocês memorizarem. E olha, eu trouxe uma coisa importante para vocês, coisa de Bunesp, hein? Não confundam aqui. Esqueci que até tem uma canetinha aqui, ó, que beleza. Opa, aí, peraí. Ainda coloquei em cima aqui. Ó, não confundam marcos históricos fundamentais com documentos históricos. Isso caiu na prova objetiva de 2018 para delegado de São Paulo, tá? FUNESP. Duvido muito que o examinador vai falar, me cite só os marcos históricos. Vai ser muito difícil, mas é bom vocês saberem, né? Existe diferença entre marco histórico fundamental e documentos históricos, tudo bem? Marcos históricos fundamentais, vamos lá. Revolução Inglesa, e aqui eu também coloquei a Revolução Puritana, foi um pouquinho depois ali, aliás, foi concomitante, né? E a Gloriosa lá, Revolução Inglesa, que gerou esses documentos aqui, ó, Petition of Rights, Bill of Rights e Act of Settlement. Também nem não tão importante, mas enfim. Então, veja bem, pessoal, essas revoluções aqui geraram estes documentos, tudo bem? É óbvio, né? O pessoal brigou lá, teve guerra e gerou alguma coisa. Gerou o quê? Esses documentos. Aí tivemos a Revolução Americana, que é um marco histórico fundamental, também teve essa guerra aqui, dos 7 anos, e essas são as revoluções, né, liberais, que a gente fala que deu ensejo ao constitucionalismo, eu já vou falar aqui, liberal, né, os de primeira geração. E deu ensejo aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, olha, é muito importante, em 1776, a Declaração do Bom Povo de Virgínia, em 1776. Alguns dizem que essa declaração foi a primeira vez que se falou do direito à felicidade, tá? Não sei saberem disso, não duvido muito que vai cobrar isso, mas enfim. E aqui eu pus uma observação, né, que a Constituição norte-americana, né, que é de 1787, né, porque a declaração é de 1776, mas a Constituição só veio em 1787. E em 1791 foram criadas aí as 10 emendas muito famosas aí dos Estados Unidos. E veio aí, em seguida, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, lá o presídio, né, vocês devem estar visto, né, que assistiu Castlevania lá, o novo, deve ter visto isso aí, enfim. E por isso que eu marquei a aula agora, né, porque eu estava assistindo antes o solo leve. Aí, ó, deu ensejo aqui, Revolução Francesa deu ensejo o quê? A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Constituição da França, né, e a Declaração Francesa e tal. Então, assim, pessoal, isso aqui é importante vocês saberem. Eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida, um negócio interessante. Peraí, eu acho que eu deixei no próximo slide. Deixa eu ver se eu deixei. Não, isso aqui está na outra aula. Enfim, vou explicar. Ó, pessoal,
Essa declaração aqui, muito importante, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é, de fato, sim, tem uma importância sensacional. Porque, veja bem, olha, nesta época, nas revoluções liberais, né, nas declarações liberais, os povos, eles emitiam direitos para eles. Então, eram direitos assim, se tinha uma revolução inglesa, era para os ingleses, obviamente, não era para os americanos, não tinha nada a ver. Se tinha uma revolução americana, tinha a declaração de direitos para os americanos, não era para qualquer pessoa. A Revolução Francesa veio um pouco diferente, ó. Isso já caiu em prova, hein? Ó o macete. Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Veja bem, cidadão o quê? Francês. E o homem? Qualquer um. Então, é uma semente de universalização dos direitos humanos. Declaração Francesa dos Direitos do Homem, qualquer homem da Terra, e do cidadão. Quem? Francês, tá? Olha que interessante, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Vocês estão cansados de saber, né? Constituição da França aí, e a Declaração Francesa foi o preâmbulo da Constituição Francesa, né? Então, lembrando sempre aí da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que vocês também fazem a similitude aí com os direitos. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, dimensão, tá? Bom, continuando. Vamos que eu falo muito, já passou meia hora e eu fui quantos slides? Poucos slides, tem mais de 100. Não sei se eu vou conseguir, hein, pessoal, falar tudo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Aí. Então, aqui trouxe outra tabela para vocês. Fase do socialismo. Aí, beleza, agora a gente está falando do quê? Das constituições liberais e agora das constituições sociais. E veja bem, sempre quando eu pergunto em prova oral, né, outros cursinhos e tal, eu falo, me fale aí da fase do socialismo, né, e tal, dos direitos sociais. Ninguém lembra da Constituição de 34 do Brasil. Pessoal, lembre-se da Constituição. Todos que fazem arguição comigo, eu falo, situem o examinador no tema e todos eu falo. Quem está aí que fez comigo não me deixa mentir. Façam um liame com o Brasil, principalmente direitos humanos. Tá, o Tratado de Excelência, inclusive, foi incorporado pelo Brasil. Ou então, como que eu responderia aqui algo nesse sentido aqui dessa pergunta? Excelência, a fase do socialismo ou do constitucionalismo social é uma fase em que existiram 3 constituições mais importantes. A Constituição do México, de 1919, a Constituição de Weimar, em 1919, e a Constituição do Brasil, em 1934. Os aspectos mais importantes dessas constituições eram os direitos de segunda geração de missão, os direitos econômicos, sociais e culturais. Estamos falando da fase do constitucionalismo social. Perfeito. Para mim, 10, né? Ele pode pegar algum gancho aí, exato, me fale sobre tal coisa, tudo bem, sem problema. Mas veja, situe o examinador no tema, fale dos documentos, fale que fase do constitucionalismo a gente está falando e fale do Brasil. Não se esqueçam do Brasil, hein, pessoal? Eu sei que alguns falam, eu quero morar nos Estados Unidos. Não, mas não se esqueçam do Brasil, tá? Sempre falem aí, por exemplo, se estiver falando igual dessa semana, né, do Estatuto do Refugiado e tal, falou alguma coisa nesse sentido. Não sei se faltou alguém fazer a questão, então não vou falar exatamente a pergunta, mas cita aí, olha, inclusive, Excelência, há o Estatuto do Refugiado no Brasil. Entendeu, pessoal? Falem, demonstrem conhecimento relacionado ao tema, tá? Continuando.